É uma grande alegria poder estar trazendo essa palavra para você, meu irmão, minha irmã, e saber que essa palavra vai chegar pelo Espírito de Deus no mais profundo do seu coração. E eu sei que ela vai poder te fortalecer, te animar e despertar o teu coração para aquilo que Deus está falando contigo nesses dias. Queria que você abrisse a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Interessante esse texto quando fala a respeito de perseverança, porque ele fala da firmeza, da atitude de alguém, ou seja, da permanência de alguém frente a situações difíceis, né? Seria como uma atitude de firmeza para não se desviar. E o texto continua falando que essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e de boa vontade, e lhe será concedida. Interessante que normalmente as pessoas fazem uma associação desse texto com sabedoria, como uma sabedoria para resolver situações, como uma sabedoria para saber falar, como uma sabedoria para agir em diversos momentos, né? Mas dificilmente as pessoas associam a sabedoria à maneira de agir com firmeza, com estabilidade, nos momentos de tribulação. E o texto fala assim que são nesses momentos de tribulação, onde o nosso foco ou a nossa vida está desfocada, nós nos sentimos instáveis, ou seja, perdemos o equilíbrio, perdemos a capacidade de se manter firmes nos momentos de tribulação. E é nesse momento que a gente precisa pedir a sabedoria a Deus, e a palavra diz assim que é para pedir sem nada duvidar. Quando a gente pede com confiança, quando a gente pede com fé, a palavra diz que o Senhor nos daria liberadamente e de boa vontade essa sabedoria, porque Ele sabe, o nosso Senhor sabe, que é no meio dessa provação, dessa tribulação, que a nossa fé é confirmada. Ele sabe que no meio da tribulação, das provações, nós adquirimos algo tremendo, que é a perseverança, ou a capacidade de se manter firmes e estáveis, né? Eu quero compartilhar ainda sobre esse assunto, a respeito dos momentos que nós passamos, que nós tratamos como crises, né? E muitas vezes nós temos uma tendência de rejeitar as crises, rejeitar os momentos difíceis. Nós gostamos de momentos fáceis, de tempos agradáveis, mas se a gente parar para pensar, as crises, as provações, elas são maravilhosas. Maravilhosas não naquele momento que a gente está passando, mas maravilhosas depois que a gente passa e consegue enxergar que a gente se tornou mais forte. Maravilhosas porque elas põem em evidência as partes fracas dos nossos fundamentos, ou seja, elas têm a capacidade de mostrar para nós aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser corrigido, áreas da nossa vida que precisam ser fortalecidas, né? Elas mostram para nós áreas da nossa vida que precisam de apoio e que talvez não estejam bem firmadas. As crises mostram que aquilo que pode ser perdido, normalmente é o que se perde. Então são várias reflexões que nós precisamos e podemos fazer nos momentos de crise, nos momentos de provação. Nesses momentos, as fontes da nossa segurança, elas desaparecem. A esperança de muitas pessoas desaparece. Não nos falaram, né? A gente foi pego de surpresa nessa vida, né? Como processar a frustração. Muitas vezes a gente se sente amargurado, vai ficando intolerante, né? E a gente tem muita dificuldade de perceber e compreender que as crises podem ser uma oportunidade para uma nova situação. E se torna muito mais grave quando você está passando por uma crise, por uma situação difícil e você acha que não tem mais retorno, né? Se o nosso sonho não vai se tornando concreto, parece que não há mais possibilidade de desfrutar da vida. Parece que a frustração, a decepção, ela não tem mais fim, né? E
que acontece quando as coisas não saem bem do jeito que a gente planeja? O que acontece quando nós nos deparamos com esses momentos de crise, com esses momentos difíceis? São situações inesperadas que todos nós vamos passar. Por isso a palavra diz assim, tem de bom ânimo quando você passar por provações. Ela não diz para você assim, tem de bom ânimo se você passar por provações. Ou talvez, quem sabe, um dia você passe por provações. Mas ela fala assim, tem de bom ânimo quando você passar. Porque nós vamos passar. A palavra disse que, o Senhor Jesus disse na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições, né? E eu quero que você leia junto comigo um texto também no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 1. O livro de Esther vai mostrar para nós um texto muito interessante, quando Mordecai, ou Mardoqueu em algumas versões, ele soube de tudo quanto havia acontecido, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com um grande e amargo clamor. O que ele ficou sabendo, afinal de contas, que fez com que ele saísse com pano de cinza, com pano de saco, com cinza sobre a cabeça, clamando com um grande e amargo clamor? Qual foi a razão do desespero que chegou até ele? O desespero, ou a crise de Mordecai, ou de Mardoqueu, foi uma sentença de morte decretada pelo rei Assuero para todos os judeus, para todo o seu povo, para toda a sua nação. E é como se aquilo chegasse no coração dele e mostrasse que todos aqueles a quem ele ama estavam decretados a morrer nessa hora. E nessa hora, qual é a reação de Mordecai? A reação dele é rasgar suas vestes. Rasgar as suas vestes era uma expressão usada pelos judeus para manifestar o desespero, a indignação, manifestar também a humilhação, cobrindo-se de pano de saco, colocando cinza sobre a cabeça, decretando e descrevendo para Deus que ele não passava de pó. Essa era uma atitude desesperada de alguém que estava dizendo para Deus assim, Senhor, eu não passo de pó, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, né? E a cinza sobre a cabeça era também manifestada por jejum, por oração, por amargo clamor, como disse aqui, né? Essa sentença de morte feita pelo rei Xerxes, ela foi motivada por uma pessoa. Foi motivada por Amã, que se tornou, na verdade, um inimigo do povo judeu. Esse homem que se torna inimigo do povo de Deus, ou do povo judeu, que é Amã, ele, na verdade, ele se levanta meio que gratuitamente, né? É interessante o livro de Esther, eu quero mostrar para vocês aqui algumas personagens que mostram o livro, né? Quando fala de Assuero, Assuero ele tem uma figura representativa no livro de Esther que representa o ego, né? Ou uma vida centrada no eu. Tem mais de 150 citações a respeito de Assuero no livro de Esther. Ramã, ou Amã, ele manifesta a expressão da carne. Quando a gente estuda o livro de Esther, você vai ver a arrogância, a ganância, a vaidade, a injustiça, né? Sendo revelada através da vida de Amã. A vaidade, né? Esther, ela é uma figura do espírito vivificado, de alguém que nasceu de novo, que recebe do Senhor a coragem, a humildade, a obediência. E Mordecai ou Mardoqueu fala da pessoa do Espírito Santo, que faz lembrar, que convence, que encoraja, que cuida, que adota como filho ou como filha, como ele fez aqui com a sua prima Esther, né? Então eu queria falar para você que nesses momentos, né? Nesses momentos onde nos deparamos com as crises, as nossas desilusões, elas nos livram das falsas ilusões. Elas tiram de nós aquilo que não é verdadeiro. E elas mostram a realidade da vida. Ainda que sejam difíceis, elas mostram a realidade da vida. No mundo que prega o sucesso,
e o pensamento de que podemos perder algo, isso é terrível, né? Para nós. Nós não convivemos bem com a perda. A gente não sabe muito bem como processar isso, né? E às vezes dá aquela sensação que tudo se acabou. E a gente não consegue enxergar que muitas vezes Deus está nos dando uma possibilidade de perceber que uma fase está acabando e Deus está nos levando para outra. Deus nos dá a oportunidade de perceber que Cristo é a nossa única esperança, é o nosso futuro. Ele nos dá a oportunidade de reconhecer que Cristo é a nossa felicidade, aqui, agora, depois e por toda a eternidade. E é interessante nessa história de Esther que chega um momento que Mordecai, ele fala para Esther, né? Falou, olha, você está nesse palácio, mas não pense que por você estar nesse palácio, todos os judeus, só você escapará. Se você ficar calada nessa hora, né, o socorro, o livramento surgirão de outra parte. De que outra parte Mardoqueu está falando? Viriam da parte de Deus. O livramento viria da parte de Deus. Não pense que por você ficar calado, por você estar num ambiente confortável, seguro, só você vai escapar. Mas talvez tua família, seu pai, família de seu pai, seus parentes, seus amigos morrerão. Mas o livramento do Senhor, o Senhor vai prover de qualquer maneira. Mas tem uma grande pergunta que Mordecai faz para Esther. Ele fala assim, quem sabe se não foi para esse momento que você chegou na posição de rainha? E essa mesma pergunta nós podemos nos fazer hoje. Quem sabe se não foi para esse momento que o Senhor nos separou? Né? E é interessante porque depois de todo esse acontecido, chega um momento que Esther, ela, no capítulo 4, versículo 16, depois de orar, jejuar, chamar as empregadas, chamar as pessoas que estavam ali para servi-la, para jejuarem, para orarem junto com ela, para que ela pudesse entrar na presença do rei e fazer um clamor ao rei, ela diz assim, se eu entrar na presença do rei e o rei resolver mandar me matar, se eu perecer, então eu pereci. Ou seja, o que ela estava dizendo é o seguinte, o que importa mais não é a minha vida, o que importa agora é a vida de todos aqueles a quem a gente pode ajudar a salvar. E eu quero concluir essa história com um texto de Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele confiam. Essa é uma verdade para a nossa vida. Nunca a gente vai encontrar alguém que se manifeste, alguma entidade, algo que se manifeste como Deus, que possa cuidar de nós, que possa trabalhar em nosso favor, que possa livrar aqueles que o amam, aqueles que nele confiam. E é com essa palavra que eu quero orar por você, abençoando a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro uma palavra liberada do coração de Deus para a tua igreja, para o teu povo, Senhor Deus. Uma palavra que manifesta fé, uma palavra que coloca a nossa vida em marcha, que tira a nossa vida da condição de esperar e da condição de achar que estamos seguros não fazendo nada, mas uma palavra que muda o nosso coração em favor de reagir da maneira como Deus quer que a gente reaja, uma palavra que nos chama para orar, uma palavra que nos chama para jejuar, para clamar em nome do Senhor, daquele que pode livrar. E no meio dessa tempestade de situações, nós buscarmos ao nosso Deus, sabendo que não há outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele confia ou para aquele que nele espera. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja contigo em nome de Jesus.